que diz assim, ó. Quem conhece, canta com a gente, hein? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podendo o quê? Podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso? Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, declare. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor. Agora, ó, se você puder segurar na mão do seu irmão que está do lado aí, segura na mão do seu irmão e cante assim, ó. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Que Deus venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Meus queridos, acho que eu comentei na hora do louvor, eu virei para alguém, eu não sei se foi acho que foi pro John que eu falei. Basicamente, o que Deus colocou no nosso coração para ministrar essa manhã já foi pregado, dito, cantado, expressado, expresso, sei lá, nessa manhã. Esse sentimento, que na verdade não é um sentimento, mas é uma missão da igreja de unidade, sabe? Essa missão de estarmos juntos como corpo de Cristo, caminhando para o alvo de Cristo, que é o cabeça desse corpo, dessa igreja. Isso tem sido mencionado desde o começo da nossa comunhão. Hoje é um culto de ceia. E quão importante é que nós estejamos aqui com o coração convicto do nosso papel nesse encontro. Momentos como esses trazem para nós a reflexão de quem Deus é e de quem nós somos. De quem Cristo é e de quem nós somos. Tudo o que está acontecendo nesse período reflete e revela a glória de Deus. Se a gente observar, chegamos aqui, tomamos café junto, nós podemos dar risada, a gente conseguiu olhar no olho do irmão e falar como é que foi sua semana, como é que você tá? Faz tempo que eu não te vejo, e aí, como é que tá aquela luta, aquela batalha, aquela alegria? Isso é comunhão. Nós temos um papel como igreja, não só de vir a este lugar físico para ser alimentado, mas nós temos uma missão com o outro. Nós temos um propósito com o outro. O pastor acabou de falar na apresentação do Natan, pais, vocês têm responsabilidades. O Israel tem responsabilidade com o Natan. Família, familiares, vocês têm responsabilidades. E comunidade de fé, vocês têm responsabilidades. Mas não é só com o Natan, é uns com os outros. O Natan vai crescer e ele tem responsabilidades com a família, com os irmãos. Não é um peso de cumprir algo que é um fardo, mas é o prazer e a alegria de saber que o cabeça da igreja é Cristo e que nós estamos juntos, unidos no mesmo propósito. É isso que faz nós caminharmos. Porque se nós não estivermos focados no mesmo objetivo e no mesmo propósito, haverá entre nós divisões. Porque eu não sei se você já experimentou em estar em ambientes que você pode até estar bem intencionado. Eu não estou falando de ambiente de culto, mas pode estar na tua casa, na tua empresa, ou num lugar, num evento, em algum lugar em si. Você pode estar até bem intencionado, mas se quem está no ambiente não está no mesmo propósito que você, as coisas não batem. Não porque você é bom e a outra pessoa é ruim, mas é porque cada um está caminhando para um lado. Cada um tem um sentido. Só que a diferença de nós estarmos aqui não é o café, embora o pão de queijo estava muito bom. Mas não é o café, o bolo, meu Deus, o cuscuz.
Acho que o Jonathan falou, ó, vai o pessoal lá, tem que ter cuscuz, tem que ter bolo e tal. O café tava muito bom, tava muito bom. A companhia é legal a gente ver, a gente dá risada, a gente tá junto, sim. Mas o que fortalece momentos como esse é todo mundo saber qual que é o objetivo de nós estarmos aqui. É saber que na vida nós não estamos prestando trabalhos sociais, nós não estamos tendo convivências sociais porque nós somos legais, porque nós somos bonzinhos. Não, nós estamos juntos porque nós caminhamos para o mesmo alvo. Cristo morreu por nós. Não existe na terra um justo sequer. Ele morreu por todos. E aqui todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem crê em Deus. Quem crê no poder do Evangelho. Cargos, ministérios existem para institucionalizar ou para distribuir os serviços, cada um servindo com o seu dom, com o seu talento. Mas não é um maior do que o outro. Aqui somos todos nós, filhos de Deus, irmãos. E vamos segurar uns nas mãos dos outros, orando para que Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Queremos crescer, não na força do nosso braço, não para se aparecer, mas porque nós cremos que Deus nos chamou para uma missão. Você já chegou num culto e olhou para lá assim, ó, e viu todo o bairro ali de Serraria, Eldorado, Inamar? Estamos num lugar estratégico. E a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E qual que é o milagre que nós vamos levar para essa criação? A gente vai fazer o paralítico andar, o morto ressuscitar, o cego ver. Não, nós vamos levar o milagre da unidade. Que não é nós que vamos fazer, mas que Cristo fez na cruz. Ele morreu e atraiu todos com ele na morte dele. Não havia nenhum justo sequer, mas através de Cristo nós fomos justificados. Esse é o maior milagre que nós podemos proclamar para o mundo que está caído. Para o mundo que prega divisão. Para o mundo que prega autopromoção. Para o mundo que coloca nas redes sociais que você tem que estar bem. Que o seu sucesso é medido por aquilo que você tem. Por aquilo que você conquistou. Mas nós temos uma mensagem do Evangelho de Cristo, dizendo que Ele, Filho de Deus, morreu por nós, nos salvou e hoje nos chama para andar com Ele como corpo. Não como placa, não como prédio, mas como corpo. Um corpo vivo, que na terra dos viventes leva o Evangelho de Deus. E momentos como esse, de eu poder abraçar o meu irmão, de eu poder orar com o meu irmão, de eu poder desabafar, contar o meu problema, sabendo que ele está interessado em me ouvir, sabendo que podemos passar dificuldades porque temos uns aos outros, nós podemos orar uns com os outros, nos motivar. Faz com que isso internalize no nosso coração, para que a gente cumpra a nossa missão. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22. Lá no verso 14. Lucas 22, verso 14. Aqui Jesus ele tinha preparado o ambiente para a última ceia, antes de ser entregue para morrer. E aí, os evangelhos retratam. E agora a gente está olhando pela visão de Lucas. E nessa forma como Lucas enxergou a situação, ele transcreve que Jesus preparou as coisas conforme tinha que ser preparado. Falou para os discípulos, olha, vocês vão à cidade, vão encontrar um homem, e aí vão perguntar onde que vai ser preparado
a Páscoa. Se você olhar o texto, você vai entender. E aí foi tudo preparado, tinha um lugar específico, e Jesus sentou à mesa com os seus discípulos. No verso 14 ele diz o seguinte: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. E então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus inicia esse momento falando para os seus discípulos, para os seus amigos, que ele estava ansioso por aquele momento. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Essa forma que Jesus se dirige àquele momento não é uma forma casual. Não é algo normal, não é algo simples no coração de Jesus, mas era um momento muito, muito importante. Não é um protocolo religioso, não é um momento litúrgico, mas era um desejo dele. Ele ansiava estar ali com seus discípulos. Jesus sabia que aquela era a última ceia, a última Páscoa, aquele momento de partir o pão. Jesus sabia que naquela noite seria traído. Se você olhar o começo do texto, conta lá que Judas foi até os guardas para falar que entregaria Jesus por moedas de prata. Jesus sabia que ele seria traído. Jesus sabia que mais à frente Pedro o negaria. Jesus sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Ele veio para aquele momento. Ele veio para morrer. Chegava a hora de Jesus. Jesus sabia que Judas iria trair. Jesus sabia que Pedro iria o negar, mesmo dizendo que o amava. Quantas vezes nós, nas nossas limitações, falamos: Jesus, nunca mais eu vou fazer tal coisa, e nós negamos a Cristo. Jesus sabia que seria abandonado, porque na cruz, quando ele atraiu os pecados a si, ele se sentiu sozinho quando ele se entregou. A dor do abandono, o peso do pecado de toda a humanidade. Ele sabia que seria abandonado. Ele sabia que seria crucificado. E mesmo assim, Jesus ansiava pelo momento de cear junto com seus discípulos. Pedro, que negaria Jesus, estava naquela mesa. Judas, que trairia Jesus, estava naquela mesa. Olhando hoje para a nossa realidade, Cristo não desejava estar à mesa porque ele queria comer bem. Eu ansiava por esse momento porque eu vou morrer. Então eu não vou comer como eu vou comer agora. Esse vinho é muito bom e eu vou morrer. Então eu não vou poder beber desse vinho. Não. Se Cristo morreu por nós, se quando antes de Adão e Eva pecarem, já viu o plano de redenção para nós. Nós temos essa frase que gostamos de dizer: antes do haja luz, já existia o haja cruz. Já existia o plano de redenção. Tudo isso aconteceu porque Jesus, o nosso Deus Filho, o nosso Deus Pai, queria estar conosco. E Jesus ansiava por aquele momento. Momentos como esse expressam a glória de Deus revelada no desejo de estar conosco. Cristo ansiava estar conosco, não porque nós somos bons, mas porque Ele nos ama incondicionalmente. Pedro negaria, Judas trairia, e mesmo assim, ele ansiava estar ali. Isso mostra que o amor de Deus
por nós não é baseado na nossa performance. Por isso, meu irmão, nós estamos aqui não baseados em hierarquia, não baseados em quem sabe mais, sabe menos, em quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Nós estamos aqui baseados na unidade, porque o corpo de Cristo não tem performance, não tem capacidade, mas tem pessoas que não podem nada, esmurrando o próprio corpo, crendo no sacrifício de Jesus, caminhando para Ele, na dependência dEle. Por isso que esse momento é tão precioso. Esse momento se torna importante e precioso para nós, quando nós estamos aqui desarmados, despidos, nus, diante de Deus e uns dos outros. Nós estamos aqui para nos fortalecer, para nos encorajar, para orar uns pelos outros, para confessar pecados, para nos alegrar, chorar com os que choram. Ah, mas o que aconteceu foi problema dele. Não, é meu irmão. Eu choro junto com você, nós estamos juntos. Que bênção que o Natan nasceu. É uma alegria para essa família. Vamos nos alegrar juntos. Esse é o Espírito de Deus em nós. Esse é o corpo de Cristo. E é essa mensagem que nós devemos carregar. Abra a tua Bíblia em Romanos 3, por gentileza. Romanos, capítulo 3, verso 9. Romanos 3, 9, diz assim: que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda mais. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Caramba, Guilherme, dia de festa, dia de ceia. Aí você vê com a palavra dessa, falando que não há nenhum justo. Como assim? Meu irmão, sem Deus, nós somos como sepulcros caiados. Como uma cova que tem restos mortais lá dentro, sem tampa no bueiro e subir naquele cheiro. Essa é a minha realidade. Essa é a sua realidade. Que foi sepultada, que foi interrompida a partir do sacrifício de Jesus. Não pela minha capacidade, mas porque Cristo vive em nós. E por isso que nós estamos aqui. Um ajudando o outro. Um sofrendo com o outro. Cristo ia morrer, ia ser condenado, julgado por nós. Mas Ele estava lá ansioso para estar junto com os seus irmãos, com os seus discípulos. Como a Maísa comentou no começo, não há um justo sequer. Então aqui, meu irmão, não tem hierarquia, não tem capacidade. Tem um monte de irmãos, filhos de Deus, caminhando juntos. E nós celebramos essa comunhão com o vinho e com o pão. Esse pão, não tem nada, nenhum ingrediente comprado lá em Israel, feito para você comer. Então, é só um pão. O vinho não é vinho, é suco. Comprado no mercado. Que não tem nada demais nele. Comer o pão e tomar um suco não vai fazer com que, na hora que você come o pão, aconteça algo, um poder maravilhoso que vai fazer você vencer todas as suas batalhas. O poder disso daqui não está nisso daqui, está nisso daqui. Não por nós, por causa de Deus. Porque se eu quiser comer e beber, eu posso fazer isso na minha casa, já dizia Paulo lá em Coríntios. Eu não vou comer pensando, eu tenho que comer o meu pãozinho, porque quando eu comer o meu pãozinho, eu fiz o meu papel de um bom cristão. E a partir de agora, eu caminho
felizão e nada vai me parar. Não, é só um pão, meu irmão. Mas agora, se você quiser, toda semana, partir o pão e tomar um vinho, um suco, com a sua família, dando graças a Deus pela obra dele na cruz, isso faz sentido. Isso tem poder. Se você vem aqui uma vez por mês, só para comer o pão e tomar o suco para fazer o check, fazer o checklist, talvez a motivação do nosso coração esteja errada. Por que nós estamos aqui, meus irmãos? Porque nós somos corpo e Cristo partiu o pão antes de ser crucificado. E quando ele foi crucificado, ele foi o próprio pão partido, esmagado e dado a nós. A simbologia disso não está no trigo especial, no fermento especial, no óleo ungido que foi colocado na forma para assar o pão. Não, o poder disso daqui é para mostrar que nós somos um em Cristo, porque Ele morreu por nós, não tendo um justo sequer na terra, mas hoje nós somos justificados em Deus, porque cremos na obra de Cristo na cruz, não pelo nosso poder. Essa é a diferença. O sangue de Jesus é o que nos limpa. Isso representa esse sangue que nos lava e que nos tornou mais alvos do que a neve, justificados e limpos do pecado. E isso nos lembra que nós andamos nesse mundo caído, o mundo dos fins, o mundo que está em pecado, esmurrando o próprio corpo, porque o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. Mas isso também nos lembra que nós caminhamos assim, mas não estamos sozinhos. Essa luta, essa dificuldade da vida, você não enfrenta sozinho. Nós somos irmãos e nas nossas veias corre o sangue de Cristo vertido na cruz. Esse momento nos lembra isso. Por isso deve nos trazer alegria em participar deste momento. Lembrar que Cristo morreu sendo santo, mas Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje aqui eu posso olhar para o meu irmão, eu posso olhar para o Isaac, eu posso olhar para o John, para a Tainá, para a Gabi, eu posso olhar para a Ana e falar, eu vejo a glória de Deus na sua vida, meu irmão. Obrigado por estar comigo. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. E porque Deus morreu por nós. E nós estamos aqui para proclamar o nome de Jesus, juntos. Não é só aqui, é na sua casa, é com a sua família, é no seu trabalho. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E é essa mensagem que devemos levar. Você não pode, meu irmão, estar aqui, se alegrar, participar e andar na rua e não dar nem bom dia. Porque lá no meu trabalho, pisou no meu calo, eu não vou dar bom dia. E quem me viu, depois vai... Isso é coisa da nossa carne. A justiça, a autojustiça, a vingança. Isso é coisa da nossa carne. Mas nós morremos. E morto não se debate, irmão. Nós morremos. E hoje Cristo vive a nossa vida. E por estarmos no mundo caído, nós lutamos. Ou melhor, Cristo luta por nós. Porque o fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Então, não porque eu sou bom, mas porque eu estou levando o fardo de Cristo que é leve, eu consigo perdoar. Com o perdão de Cristo, nós perdoamos. A gente cantou isso. Para a gente poder fechar, abra a tua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, no versículo 44. Peraí, ai meu Deus. Ai meu Deus. Cadê você? Ah, aqui ó, 44, né, irmãos, para trás. Versículo 30, 14 de diferença. Esse capítulo
está falando daquela passagem de Emaús, que Jesus tinha sido crucificado, morreu. E aí o texto, depois você lê na sua casa com atenção, medita nesse texto. Eles estão, 2 discípulos lá caminhando e falando sobre Jesus e estava triste. E o próprio Jesus apareceu com eles lá e começou a andar com eles. O que vocês estão conversando aí? Porque não sei o que lá. E aí Jesus começou a andar com eles, entender a situação. Jesus foi falando coisas da própria Escritura, mas na caminhada, aquelas 2 pessoas não raciocinaram que era o próprio Cristo ali com eles. Eles não se ligaram. Mas Jesus foi caminhando com eles, andando junto e falando das Escrituras, falando dos livros, falando das coisas, e foi falando. Chegou no destino, estava tarde, e os 2 falaram, não, fica aqui com a gente, come aqui com a gente, passa a noite aqui. E Jesus foi lá. Depois você lê. Eu estou dando a minha entonação, mas depois você lê lá. E aí, no versículo 30 fala assim, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, era o próprio Cristo que apareceu para eles, mas eles não se ligaram. E aí Jesus foi caminhando e quando ele estava lá na oportunidade de comer com eles, Jesus deu graça, partiu o pão. E quando ele partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles começaram, nossa, agora faz sentido. O nosso coração ardia quando ele falava das Escrituras. Irmãos, é essa a mensagem que nós devemos levar. Nós devemos falar das Escrituras, falar sobre quem Deus é, falar sobre a obra de Cristo na cruz. Mas o que abre os olhos é o partir do pão de Cristo. E esse partir do pão tem vários significados, dá para a gente estudar várias coisas, mas eu queria deixar 2 coisas aqui para nós. O partir da comunhão, da partilha, de estar juntos, e o partir do pão que representa o próprio corpo de Cristo partido na cruz. E quando nós falamos, ou melhor, quando nós vivemos essa realidade do corpo de Cristo partido na cruz, os nossos olhos se abrem porque ele partiu o pão e quis que pessoas injustas, indignas, participassem dessa morte, desse pão partido, que era ele mesmo na cruz. Ele quis que nós estivéssemos. Ele quis nos atrair. E ele quer que nós levemos essa identidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma trindade. E nós somos o reflexo dessa trindade, ou deveríamos ser. Um reflexo de família, um reflexo de unidade e um reflexo do mesmo propósito. Meus irmãos, agora nós vamos ter o momento da ceia. Eu peço que você medite nisso. Olhe para o teu coração. Mas eu me sinto culpado, que bom você é. Mas eu me sinto indigno, que bom você é. Mas eu me sinto injusto, que bom você é. Mas em Cristo todos os seus pecados são perdoados. Não pela sua capacidade, mas porque Deus quis, porque o amor dele é incondicional e o amor dele nos une. Reflita, você vai ter um tempo para meditar, para orar, tempo breve, e nós vamos participar da ceia, com esse coração de comunhão, de gratidão a Deus. Amém? Tenha esse período de reflexão, por gentileza. Curve suas cabeças. E reflita, coloque o seu coração, acalma o teu coração diante de Deus.